Presta atenção numa coisa bem importante. Você não tem um problema só de marketing, você tem um problema também de propriedade, enquanto você estiver construindo sua casa em terreno alugado. Nos conteúdos anteriores, se você não viu os vídeos anteriores, volta aí e assiste, porque tem uma sequência importante de informações. Eu estava falando como o marketing tradicional mudou, como a busca, o SEO, o inbound se transformaram em search everywhere, distribuídos por toda a web, como a atenção dos usuários está difusa, mas principalmente presa nas plataformas sociais que não passam de jardins murados que não querem te tirar lá de dentro, e como a inteligência artificial também mudou muito o horizonte do marketing, do funcionamento, do comportamento dos usuários. Coloca todas essas mudanças dentro de uma salada e a gente não consegue mais fazer marketing da mesma forma. A grande dúvida que surge em todo esse contexto de mudança é como garantir previsibilidade do seu negócio e ter o controle de crescimento da sua empresa. Você, profissional de marketing, C-level, empreendedor, independente do seu cargo, do seu crachá, mas se você está à frente de uma meta de crescimento, você tem alguma responsabilidade sobre ela, eu te pergunto honestamente, tu tá tranquilo de que tu ainda sabe o caminho para atingir essa expectativa de crescimento para os próximos anos? A resposta para essa questão está na transição do terreno alugado para os ativos proprietários. Enquanto as empresas ainda conseguirem criar ambientes minimamente atrativos pelos quais as pessoas querem prestar atenção, interagir e ter algum nível de troca, esses usuários vão continuar procurando por essas marcas, interagindo com seus canais e comprando dessas empresas. Mas não basta a gente falar, como eu falei nos conteúdos anteriores, sobre as estratégias de search everywhere, topo de funil através de short content, diversas estratégias, ganhar visibilidade, ganhar seguidores em redes sociais. De novo, tem muitas empresas conseguindo fazer isso de forma excelente. São cases de atuação em redes sociais, em grandes canais com mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. Muito bacana, mas não esquece, alcance não paga boleto. Mesmo essas grandes marcas, cases em tudo isso, tem a mesma dúvida, o mesmo problema, que é como eu rentabilizo essa audiência cativa. Eu já acertei um conteúdo, eu já acertei um público que consome, que é apaixonado pelo meu conteúdo e espera sentado por todas as minhas datas de publicação. Beleza? Agora, como a gente leva esse usuário a comprar de ti? Será que a resposta é TikTok Shop? É ChatGPT Store? É qualquer formato de qualquer dessas plataformas para compra direto na plataforma? Meu palpite, pela minha experiência, não é. É a construção de canais proprietários. Por que canais proprietários? Porque é aí onde você começa a ter posse da sua base de clientes. Os seus seguidores do Instagram, os seus seguidores do YouTube, as pessoas que pesquisam e que recebem menções da tua marca lá no ChatGPT, você não tem propriedade sobre essa base de usuários. Você mal sabe quem eles são e muito menos você consegue entrar em contato com eles e fazer a oferta que você quer. Então, o seu negócio hoje é refém dessas plataformas. A grande questão é como a gente constrói esse crescimento, esse alcance, essa visibilidade das grandes plataformas, e que é perfeito, é indispensável, mas se cria um ponto de contato em que o usuário passa a fazer parte da sua base. E aí você não depende mais, você continua gerando conteúdo, você continua cativando eles em outros canais, mas você não é dependente desse algoritmo, desse custo de aquisição, de todo o ônus que vem junto com desse grande recurso que são os canais sociais hoje. É imprescindível que você traga para sua base para que através de outros canais você possa estabelecer novas conversas. E é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje. Como eu já falei anteriormente, eu atribuo a 3 grandes eventos toda essa mudança do marketing tradicional. Então, inteligência artificial chegou mudando o comportamento do usuário, entregando um outro nível de ferramenta, de resposta, de solução, que fez com que os usuários parassem de usar os canais antigos ou pelo menos diminuíssem bastante. Isso impactou no tráfego para a grande maioria dos sites, para não dizer todos. As leis de proteção de dados, de privacidade,
que restringiram muito a quantidade de dados que a gente pode coletar dos usuários, especialmente o third party, aquele insights externos, e isso interfere diretamente na forma da gente atribuir o resultado das nossas ações à conversão, né, à monetização através das ações geradas, esse match da onde você investiu o dinheiro e da onde teve retorno, ele ficou cada vez mais difícil, não só por meio de tecnologia, de bloqueios, mas também porque essa jornada é muito mais complexa e aquele modelo de atribuição last touch, o último canal que o usuário acessou e comprou de ti, ele também não faz nenhum sentido você tomar qualquer decisão de investimento em canais com base no last touch. E terceiro e por último, a atenção difusa dos usuários, que antigamente se utilizavam poucos canais para conseguir realizar o que você queria na web. Hoje você tem uma gama enorme de canais e eu vou citar alguns aqui como exemplo logo em seguida. Mas juntando esses três, atribuindo essas três grandes mudanças no mercado, é o grande motivo pelo qual hoje a gente tem uma série de dificuldades para conseguir controlar toda a jornada, monitorar ela de forma tão específica, sabendo exatamente onde o usuário passou e deixou ali o seu rastro, suas informações, e a utilizar isso para conversão no final do caminho. Deixa eu só fazer uma pausa conceitual aqui. A gente fala muito, quem conhece um pouco mais esse contexto de dados, já ouviu falar muito de first party data, ou seja, os seus dados proprietários, que você tem a posse dele, e o third party data, que são dados coletados ou gerenciados por terceiros, fora do seu domínio. Recentemente eu tomei conhecimento a outros conceitos de aplicação de dados. Então a gente tem desde o zero party data, first party data, second party data e third party data. Basicamente, o zero party data são aqueles dados que o usuário te dá voluntariamente. Quando ele preenche um formulário de captação de lead, um formulário de pesquisa qualquer, e ele te diz ali qual é o nome, qual é sobrenome, e-mail, idade, enfim, campos que ele preenche e voluntariamente te dá dados, esses são considerados zero party data. Já o first party data, tão famoso, tão comum, são dados que você mesmo coleta, mas não de forma voluntária do usuário, e sim a partir do seu comportamento. Então, se você tem um site, tem um aplicativo, tem um e-commerce, e você está fazendo um tracking do usuário logado, e você consegue registrar por onde ele passou, que produtos ele viu, que conteúdos ele consumiu, quando ele adicionou o carrinho, quando ele fez uma pesquisa, o que ele pesquisou, esse é o legítimo conceito do first party data, e aí você registra e guarda isso na sua própria base. De zero a first party data é o que a gente chama de ativos proprietários. A sua marca, a sua empresa detém isso, e isso é ouro. Inclusive, falando de startups e do mundo de venture capital, empresas que têm uma base robusta e conseguem comprovadamente acionar essa base e transformar em dinheiro, elas têm o seu valuation multiplicado comparado aos seus pares que não têm hoje e não gerenciam não fazem uma boa gestão dessa base de clientes. O second party data é quando você tem uma outra empresa, uma entidade terceira que compartilha seu first party data com você, e o famoso third party data é aquela coleta de dados de uma entidade terceira totalmente desvinculada. Então as famosas DMPs, grandes plataformas como Google, Meta, historicamente eles sempre registraram muitos dados dos usuários a partir de tags. Você historicamente instalou tags de Google, Facebook, Meta e várias outras dentro do seu site, e esse formato de coleta e envio para os terceiros é o famoso conceito de third party data, e esses são os que ficaram mais prejudicados não só pelas leis de proteção de dados, mas pelos avanços de tecnologia, de bloqueios de anúncio, bloqueios dessas networks de coletas de dados. E fora que a própria Apple, a partir, se eu não me engano, do iOS 14, começou a mudar bastante a forma com que ela permitia que os aplicativos permitia que os aplicativos que funcionavam ali no seu ambiente, no seu iOS, lidassem com os dados dos clientes e compartilhassem isso. Então foi um dos predecessores aí de todo esse movimento de preservação de privacidade e uso controlado dos dados. Está todo mundo cansado de acessar qualquer site e ter que dar um aceito na conformidade em relação a cookies, a uso de dados, que acabou sendo uma das ações provenientes dessas novas legislações aí dos últimos anos.
Mas vamos lá, vamos falar sobre a cereja do bolo, sobre o ouro desse conteúdo aqui, que são os dados proprietários, os canais proprietários. Então, eu não vou repetir toda a jornada que já foi explicada sobre o Search Everywhere, sobre as plataformas, sobre todas as IAs e mecanismos de busca, tudo que os usuários usam hoje e que, de certa forma, a sua marca precisa estar presente de forma inteligente, relevante em todas elas, mas em algum momento você precisa trazer o usuário para o seu ambiente, para a sua casa, para o seu domínio. E isso se faz através de relevância, se faz através de um bom convite, de agregar valor de forma realmente relevante, não é por qualquer besteira, com a quantidade de ofertas que os usuários têm hoje, não é por qualquer mixaria, qualquer pouco valor que ele vai se submeter, acessar seu site, deixar um lead, aplicar para qualquer lead de qualquer formato no seu site e no fim converter. Então, você precisa estabelecer um ponto de contato, um ponto em que esse usuário vai navegar de uma plataforma externa e vai procurar seus ativos, seus canais proprietários. Vamos fazer de novo um parêntese conceitual aqui. Eu vou trazer alguns exemplos do que são canais proprietários para você entender, caso ainda tenha alguma dúvida, do que se trata, como você cria esses canais dentro da sua marca, dentro do seu negócio, ou como você identifica o que você já tem para fazer uma adequação estratégica. Então a gente fala aqui, por exemplo, do próprio site da empresa, o site institucional, de um e-commerce proprietário, né? A gente fala aqui a gente pode falar aí de diversas plataformas de e-commerce acessíveis hoje no mercado brasileiro. Então, se você tem um e-commerce hoje dentro dessas plataformas, elas são o esqueleto, mas o que você tem ali dentro, seus produtos, seus clientes, tudo que está ali são dados proprietários seus, da sua marca, e que você pode trocar de plataforma no futuro e obter e migrar todos esses dados para outros canais. Então, isso é seu, isso é de posse da empresa. O seu próprio aplicativo, quando você cria uma base para coleta de e-mail, para envio de newsletter, para envios de materiais promocionais, os usuários que são opt-in nessa submissão de e-mail, eles fazem parte da sua base também, eles estão voluntariamente dando o seu meio de contato para esse relacionamento. Quando você cria podcasts e vídeos em canais próprios, distribui isso através do seu site, não fica necessariamente refém somente de YouTube, de Spotify, precisa sim usar esses canais, eles vão dar uma enorme visibilidade para o teu podcast, para os teus vídeos, mas se você tiver isso em canais proprietários, você fica menos refém ainda das plataformas. Todas aquelas landing pages, hot sites de campanhas específicas que você cria dentro do seu domínio são exemplos de canais proprietários também. Você faz a gestão desse conteúdo e você também faz a gestão dos usuários que estão se inscrevendo e interagindo, coleta os dados de usuários que estão interagindo, dados de comportamento e de interação com essas plataformas. Comunidades e fóruns, quando você traz isso para canais próprios também. Então, quando a gente fala de fórum, a gente fala de Reddit, quando a gente fala de comunidades, podem ser dentro do WhatsApp, dentro do LinkedIn, grupos de pessoas que estão ali reunidos acerca de um mesmo tema. As marcas também podem trazer isso para o seu próprio ambiente, criar comunidades internas de discussão mediadas ali por elas. Todo o histórico de materiais ricos, né, do bom e velho inbound marketing, webinars, e-books, tudo que você produz e hospeda ali no seu próprio domínio, são exemplos de canais proprietários também, a sua área logada com clientes, com membros, e também eventos in real life, que é um conceito que eu já trouxe em outros vídeos também, o IRL, eventos presenciais, eventos que a sua marca cria para trazer a comunidade junta dentro da sua sede, do seu ambiente, do seu campo de futebol, do seu autódromo, do espaço que você tiver, mas onde você traz isso para dentro do seu ambiente físico, reúne essa comunidade, coleta dados, interage, pega feedbacks, faz NPS, tira fotos para divulgar, isso são canais proprietários também. Então, quando a gente fala de modelos de canais, de novo, a gente tem o Owned, que são os proprietários, esses são alguns exemplos que eu citei. Você tem o Shared, que são aqueles compartilháveis, especialmente as grandes redes sociais. Você tem o Earned, que é aquele canal conquistado, e isso tem um papel importantíssimo na sua estratégia também, porque são veículos, usuários em redes sociais fazendo menções espontâneas à sua marca, fazendo depoimentos reais, naturais, não promovidos, não incentivados por você, e isso para outros usuários que estão procurando e analisando
tem um peso muito importante. E por fim tem o paid, tem o canal pago, que a gente não pode desmerecer a importância desse canal na estratégia, porque todo canal pago ele é um acelerador de crescimento. Se a sua marca não tem hoje um grande alcance, uma grande base de usuários, não gera muito tráfego, o canal pago, se você está lançando, testando um produto, um novo serviço, o canal pago ele é um acelerador. Você bota dinheiro ali e rapidamente você começa a ter aquisição de usuários crescente. Muito diferente de canais orgânicos, canais proprietários, onde você vai precisar, você tem que semear, regar, cuidar, esperar o tempo de crescimento para colher isso lá no futuro. O canal pago, ele é o canal pago ele é um esteroide nesse crescimento, ele faz acontecer em questão de poucos dias. Ele é muito importante para negócios iniciantes e para validação de produtos, de nichos, de mercado, de comunicação. Mas e aí, como é que a gente faz acontecer então essa estratégia de canais proprietários? Você já entendeu toda a lista de canais que eu trouxe como exemplo, mas a grande questão é a sua base de clientes. Então, se você estabeleceu um ponto de contato, se você tem um ativo de valor, vamos pegar o exemplo do velho inbound marketing. O que você fazia? Você criava conteúdos para se posicionar organicamente no Google, atraindo interesse, gerando respostas e conteúdo relevante para dúvidas que os usuários têm em algum nicho, e esses usuários consomem o seu conteúdo, interagem com a sua marca, em algum determinado momento eles, para baixar um e-book, para assistir um webinar, para fazer uma reunião de um one-on-one com você, especialista, eles submetem um e-mail, um WhatsApp, e aí você você traz para a sua base, entende o comportamento, quais são as áreas de interesse desse usuário e começa a munir ele com outros conteúdos. E aí você já não precisa mais que ele pesquise no Google ou que clique nos seus anúncios para chegar lá. Agora você tem um contato direto para fazer essa comunicação. Essa mesma lógica prevalece. A grande questão é que isso não é tão simples hoje com conteúdo, Google, ranking orgânico e geração de lead. É uma esteira muito mais complexa, difusa em diversos canais e com muito mais ruído. Então existe um trabalho de marca importante para que o usuário continue olhando, seguindo e ouvindo a mensagem, a voz da sua marca. Se você consegue manter isso, você tem que criar pontos de contato, sejam formulários, landing pages para ofertas específicas, sejam eventos na vida real, o que quer que seja. A gente pode fazer uma lista bem extensa sobre quais são essas oportunidades de ponto de contato, mas à medida que você tem esse usuário na sua base, existem metodologias simples para fazer isso acontecer. No B2B, nos negócios business to business, o CRM é um sistema mais comum, mais utilizado. Então você coleta dados desse usuário que demonstra, através de algum canal, de algum ponto de contato, interesse nos seus produtos ou serviço, e aí você coloca um time de vendas a fazer a gestão e a nutrição desse perfil, desse customer dentro de um CRM. Então, a empresa X ou o comprador X que falou comigo, eu vou alimentar dados dele, porque quando a gente fala de B2B, a gente normalmente tem um time de vendas e tem uma quantidade menor de usuários que você consegue fazer uma gestão mais manual. Quando a gente vai para o B2C, o Business to Consumer, a venda para o consumidor final, aí a gente fala de centenas, milhões, milhares de potenciais clientes e menos de um time de venda, menos de uma manutenção manual. Então, pega uma plataforma, vamos pegar 2 exemplos aqui. Você pega um e-commerce, qualquer e-commerce de bem de consumo, e vamos pegar um player de passagens aéreas, de viagens, de turismo. Se a gente pegar qualquer aplicativo desses 2 casos, lá no e-commerce você vai fazer o quê? Esse usuário se registra para fazer algumas ações dentro do teu e-commerce, você começa a ver, bom, esse cara aqui é o Anderson Fagundes, ele olhou tais e tais produtos, ele volta a cada uma semana no meu e-commerce, ele botou esses produtos na cesta, ele tem interesse nessas categorias e nessas outras não. Você começa a perceber, através dos passos que eu dou dentro do seu ambiente, comportamentos para fazer uma segmentação, para dizer, esse cara aqui é um comprador de produtos do ramo automotivo, mas ele não é motocicletas, ele não consome moto, ele consome só carro. E assim você me coloca dentro de um grupo que tem características afins e pode fazer uma comunicação específica para mim. Você vai mandar oferta de produtos e acessórios de moto para mim?
Dificilmente, ou seja, não deveria fazer porque eu não demonstrei nenhum interesse nos produtos de moto, e sim nos de carro. Da mesma forma, esse outro exemplo do turismo. Vamos dizer que eu entro num site de busca de passagens e começo a pesquisar passagens tanto para São Paulo, Rio de Janeiro, para datas específicas, quanto lá no final do ano uma viagem internacional. Entende que essa CDP, como eu falei, tem o CRM no caso do B2B, no caso do B2C tem a CDP, uma Customer Data Platform, que pode ser a metodologia, a ferramenta mais interessante para essa aplicação, para esse caso de uso. Só que nesse B2C a gente não tem interação humana, é uma coisa mais automática, mais de rastreamento de comportamento, criação de alguns segmentos, ou seja, tu agrupa usuários com padrões parecidos, onde você consegue fazer uma comunicação muito mais segmentada. E a tecnologia dessas CDPs, dessas CPs, as Customer Experience Platforms, elas são exatamente formas de criar uma super personalização, uma super segmentação para transformar esses milhões de potenciais usuários em dezenas de grupos menores para você fazer uma oferta interessante, específica. E aí tem uma questão muito importante para fazer essa estratégia acontecer, que é você precisa fazer a oferta certa, no lugar certo, no momento certo, ou seja, entender o interesse que os usuários demonstram a partir da sua navegação. E, de novo, estamos falando de ativos proprietários, é o seu app, é o seu site. Se você tiver em acordo com as leis de proteção de dados, onde o usuário dá o aceite lá, dizendo que aceita que você colete os dados para tais e tais usos, e você precisa explicar isso. Não vou entrar no mérito do direito aqui de proteção de dados, mas é importante entender esse funcionamento. Então, se você usar os dados da forma certa, você vai poder fazer mensagens e ofertas muito mais específicas, orientadas a esse usuário, para que ele tenha uma probabilidade de conversão maior do que aquele antigo tiro de canhão lá do passado, onde você fazia uma mensagem massiva e esperava aquele 1% de conversão. Agora você tem ferramenta e tecnologia para fazer essa microsegmentação e transformar uma mensagem para muitos em centenas de mensagens para pequenos grupos, com uma probabilidade de conversão muito maior, e que se a gente soma isso lá no final, a gente tem um alcance maior do que aquele 1% lá de um grupo massivo muito grande. Essa estratégia hoje de dados proprietários e uma CDP, no caso do B2C, elas são essenciais para que a gente continue entregando um alto LTV, um Lifetime Value, para cada cliente que você adquire. De novo, voltando à base do problema, a gente, dentro de todas essas mudanças que aconteceram, está muito mais difícil adquirir novos usuários e as mídias pagas estão cada vez mais caras, ou seja, o teu custo de aquisição, o CAC, ele passa a ser maior em ambos os casos, porque no orgânico você precisa fazer muito mais esforço, mais pessoas, mais tempo, ou seja, mais dinheiro também, mais investimento. E, em contrapartida, vender para essas pessoas que estão com atenção difusa, estão promptando lá na IA e achando diversos outros concorrentes, está cada vez mais difícil. Então, esse apelo de marca, de lealdade, de inspiração, de conexão emocional, ele vira um ativo muito importante. Eu vou falar disso nos próximos conteúdos, mas é impossível a gente falar dessa transição do terreno alugado, das grandes plataformas, da atenção difusa para a vinda de um canal proprietário, sem falar de uma grande marca, porque sem ter marca você dificilmente vai fazer esse papel. Você não vai conseguir fazer essa transição com um grande volume. A sua taxa de conversão dessa geração de lead, desse ponto de contato, ela vai ser baixíssima e você não vai conseguir nutrir uma base de usuários relevante. Então, nos próximos conteúdos eu vou falar sobre isso. Continua aí para entender sobre a questão de marca e esses atributos emocionais e apaixonantes que são cada vez mais importantes. Não é só mais o performance, o branding está de volta com tudo. Mas o que a gente precisa falar aqui é a relação CAC-LTV. Se adquirir usuários está mais difícil, o CAC está maior, está mais caro, o LTV ele precisa compensar, ele precisa ser maior, ou seja, cada usuário que você adquiriu precisa deixar mais dinheiro na sua empresa. E a forma de fazer isso é através de uma base
e de uma estratégia eficiente de CRM ou de CDP. No final das contas, como todo mundo que entende de negócio e finanças já sabe, nos últimos anos a gente precisa entregar cada vez mais rentabilidade na última linha, dinheiro que fica, não é só faturamento nos tempos gordos ali da pós-pandemia do mercado de venture capital e de tempos de taxa de juros baixa em que o dinheiro é muito acessível. São outros tempos, então é necessário entregar a rentabilidade do negócio. E essa é uma das principais formas, regulando a relação entre CAC e LTV, custo de aquisição e o lifetime value, quanto de valor o cliente deixa ao longo da sua vida, da sua relação com a marca. Bom, parece simples, né? Amanhã você pode contratar um CRM ou uma CDP e implementar e colocar isso em prática. Mas vamos fazer 2 aprofundamentos aqui que são importantes para a gente entender por que isso não é tão simples assim. Primeiro, o mais necessário de todos é a quebra dos silos operacionais. Não adianta só a área de marketing contratar uma CDP e tentar fazer isso acontecer, porque se ela não estiver conectada com produto, com vendas, com compradores, enfim, com diversas outras áreas da empresa, ela não vai conseguir, com autonomia, entender o comportamento do usuário, rastrear isso dentro dos seus ativos, vai precisar do time de tecnologia também, concentrar isso, entender os padrões para fazer as segmentações e depois a mensageria correta para cada uma delas. A gente fala há muitos anos sobre quebrar esses silos desde o advento da internet e dos métodos ágeis, mas na prática a gente vê empresas departamentalizadas até hoje, até 2026. Eu venho aí dos últimos anos de uma carreira como executivo, atendendo enterprise, atendendo grandes empresas, e eu vejo departamentalização em praticamente todas elas. Quanto maiores, mais burocráticas, mais separadas. Então, essa derrubada de silos, ela é necessária para que essa estratégia de dados proprietários, canais proprietários, seja executada com maestria. Dá para fazer de forma departamentalizada? Dá. Vai ser mais difícil, mais demorado e menos eficaz. A sua conversão tende a ser pior sem essa soma de cabeças, de skills e de pontos de vista com a quebra dos silos. E o segundo fator importante, a gente sempre fala do marketing de conteúdo como uma coisa para fora. É o marketing de conteúdo pensado para SEO, para redes sociais, são os redatores ali, é o time de marketing que constrói conteúdo para os meus canais lá na rua. Mas agora a gente tem que pensar no marketing de conteúdo também, que é dentro dessa ferramenta. Quando eu fiz esse exemplo aqui, esse desenho virtual de que eu pego vários usuários, agrupo eles por afinidades, por padrão de comportamento, faço uma oferta personalizada, aqui eu falo de uma mensageria, eu falo da possibilidade de fazer um push no aplicativo para esse usuário, ou chamar ele no WhatsApp, ou no Slack, ou mandar um e-mail, ou mandar uma cadência de e-mails com uma inteligência, se ele não responder esse e-mail eu mando isso, eu posso fazer um teste AB para ver se ele responde mais ao e-mail do que ao WhatsApp e dirigir essa cadência para o canal que for mais eficiente. Então, toda essa inteligência demanda de conteúdo, demanda de você ter um ponto de contato, mas a mensagem é marketing de conteúdo e ela precisa ser pensada sobre essa perspectiva. Então, a gente traz um novo papel que também não é para ser tão novo, mas é pouco utilizado, não é uma novidade de agora, CRMs já existem há muito tempo, eles só estão ganhando mais importância nesse momento do mercado. Então, trazer o time de conteúdo para olhar para as interações dentro dessa ferramenta, continuar fazendo análise de dados, não só da interação externa, mas da interna também, é imprescindível para fazer essa estratégia de CRM funcionar. Eu te convido a curtir esse conteúdo, a encaminhar esse vídeo para aquele seu amigo, aquele seu colega de mercado, aquele seu amigo empreendedor que também está com a mesma angústia, se ele ainda consegue entregar crescimento para o seu negócio, se ele ainda consegue construir uma marca que vai continuar relevante no futuro, após toda essa revolução que a inteligência artificial e as novas tecnologias têm trazido. Compartilha com seus amigos, manda esse vídeo para eles, comenta aí se você gostou, suas sugestões e continua seguindo, porque a série sobre o futuro das marcas relevantes, ela não termina por aqui. Te aguardo nos próximos vídeos. Obrigado, um abraço.